Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira, dia dedicado à Eucaristia. Queremos convidar você para, junto conosco aqui na nossa matriz, celebrarmos a experiência de adoração a Jesus sacramentado. A partir das 8 horas da manhã até as 15 horas, estaremos fazendo o nosso momento de adoração com missa ao meio-dia e assim às 15 horas, encerrando este momento de adoração com o Terço da Misericórdia, que é transmitido em nossas redes sociais. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 18. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pudesse pagar a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Tu também deverias ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti. O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é muito claro. Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? Às vezes também fazemos essa mesma pergunta a nós e ao próprio Deus. Quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me machucou? A lei dizia 7 vezes, mas Jesus vai dizer não somente 7, mas 70 vezes 7. Infinitamente. Quantas vezes for necessário, eu devo perdoar. Porém, queridos irmãos e irmãs, é importante termos claro o que significa perdoar o outro. Perdoar o outro não quer dizer que eu esteja de acordo com o erro que ele realizou. Perdoar o outro não quer dizer que eu esteja sendo conivente com o erro, com o limite que o outro realiza contra a minha vida ou contra ele mesmo. Mas perdoar, queridos irmãos e irmãs, é retirar do nosso coração o desejo, a mágoa, o rancor, o ressentimento que muitas vezes atrapalha a nossa relação com o outro. E assim também, na medida que eu perdoo o outro, meu Deus que está no céu também me perdoa. E Jesus Cristo vai falar sobre isso. O reino dos céus, exatamente essa experiência. É como este patrão que perdoou, mas que viu o funcionário sem condições de misericórdia e de perdão, e por isso mandou puni-lo, mandou entregá-lo aos torturadores, porque ele não foi capaz de perdoar o mínimo do outro, sendo que ele foi perdoado muito mais. Assim também, quando rezamos: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos devem, os nossos devedores, devemos refletir sobre essa experiência. Quanto eu tenho sido capaz de perdoar nas minhas relações, nos meus relacionamentos, na minha família, aos meus amigos, aqueles que muitas vezes ofendem
e distanciam-se dos nossos corações. Sejamos capazes de perdoar sempre, pois o perdão vem de Deus e Deus quer habitar no coração de cada um de nós para que possamos ser sensíveis ao sofrimento, à dor, à angústia e, sobretudo, ao erro daqueles que muitas vezes se encontram mais fracos do que nós. Que Deus nos abençoe e nos perdoe sempre, para sermos também capazes de experimentar e viver com os demais o perdão. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.